Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Como é que passaram a semana? Tudo bom, né? Então, falar mais um pouquinho aqui da arte sequencial, né? Nós estamos analisando o Papiros de Ani, né? Ali do Livro dos Mortos, e agora a tira aqui do Johnny Hart, aqui da página 74. Então, o que que a gente percebe? Que eles têm coisas em comum e coisas que se diferem. Então, por exemplo, o Papiros aqui, ele é uma narrativa de uma pessoa que está passando desse mundo para o mundo dos mortos. Tá tratando de uma questão existencial, tipo assim, o que tem depois dessa vida, né? Como que vai ser a vida após a morte? E a tirinha aqui do You Believe in Destiny, do Johnny Hart, ele também trata de uma questão existencial, que ele pergunta, você acredita em destino? Aí o cara, você chama de destino aquelas coisas sobre as quais não temos controle? Ele fala, já vou te responder já. E vem vindo uma pedra que vai rolar e acabar com a vida dele, né? Quer dizer, o destino. Ele vai acabar com tudo ali. Então, a gente percebe o quê? Que elas têm um tipo de estrutura parecida, né? Parecidas a o papyrus e a tirinha. Por exemplo, as imagens, elas são em sequência. Lá no papyrus nós temos primeiro eles chegando, né? O coração dele vai ser pesado ali na balança, depois tem alguém observando e anotando ali que parece que é um deus ali meio que do mal, depois o Horus leva ele até a presença de Osíris, que é o deus, né, que ele vai, que é o supremo, que é que representa todos os deuses, né, o Osíris, que mantém a ordem aqui durante a vida aqui na Terra. Outra coisa, elas contam histórias. Um tá contando a história, né, da narrativa aí da vida do Oni, né, na passagem da vida dele para a morte, e o outro tá falando do destino das pessoas, aquele personagem pré-histórico ali. E os dois são ícones. Porque, por exemplo, o desenho egípcio, ele sempre é da mesma maneira. Nunca muda a figura humana egípcia. Aquela maneira de representar, né, a lei da frontalidade, é um ícone aquilo ali. Né? Os deuses também sempre desenhados da mesma maneira. E essa figura criada aqui pelo Johnny Hart também é um ícone da figura humana. É um personagem que ele criou e ele sempre se repete, né? Contando histórias da vida das pessoas, né? Ele se baseia nas coisas que ele acredita e lá no Egito Antigo era da mesma maneira. Eles estavam desenhando ali coisas que ele acreditava. E, por exemplo, isso, o fato deles acreditarem nessa vida após a morte, né, e terem feito que dessa arte assim uma coisa característica do povo deles, e por exemplo a mumificação também, né, era uma característica para você manter o corpo, para chegar a um corpo ali na vida após a morte. Isso aí assim foi relevante para o desenvolvimento da medicina, né? Ele fala aqui no texto. Outra coisa aqui, por exemplo, né, a estrutura do quadrinho e do papyrus, elas são muito parecidas, porque elas são compostas de desenhos e de palavras. Então é interessante a gente olhar por esse ponto de vista. Depois nós vamos observar aqui também que a arte egípcia, assim, ela é muito facilmente reconhecida. De todas as civilizações, quando você olha para um desenho egípcio, na hora você vê que é do Egito Antigo, né? Que é muito característico. E ele fala exatamente isso aqui no texto, né? E ele fala assim da duração dessa civilização, tipo assim, de 3.000 anos antes de Cristo até 300 depois de Cristo. Quer dizer, milênios, né? Uma coisa de milênios, assim, uma coisa muito duradoura. Depois, também outra característica que a gente vê aqui é que a arte egípcia, ela não é autoral, como o quadrinho, a tirinha ali do Johnny Hart. Ela é o quê? Anônima. Então ela deixa de ter assim é uma coisa assim, não tem originalidade, é sempre se repete. Né? Não tem assinatura. E se por acaso ela tiver uma assinatura, não é do artista, é de alguém que estava patrocinando esse artista aí. Porque, por exemplo, a formação artística, como é que era?
o cara que desenhava, ele ia ensinar quem estava vindo ali, os novos desenhistas, a fazer exatamente aquilo. Eles não podiam mudar em nada, era sempre a figura humana, daquele jeito, os deuses representados, o tipo de letra que ia acompanhar ali aquele painel. Então não tinha originalidade nenhuma. E os traços sempre se repetiam. Agora, todo esse desenho, essas escritas aí que estão geralmente dentro das tumbas e dos templos, né? Para eles era assim, eles tinham poderes mágicos, aquilo ia garantir que lá na vida após a morte, tudo que a pessoa fazia nessa vida, ela ia continuar fazendo na vida após a morte. E se não tivesse aquela narrativa ali, isso não estava garantido. Né? Se por acaso alguma coisa acontecesse também na hora do julgamento, ia quebrar uma ordem de harmonia que existia ali do Egito Antigo, né? Porque tudo para eles era permanência, né? A permanência de tudo aquilo da vida na vida após a morte. Então, por exemplo, a vida após a morte, ela era mais importante do que a vida aqui na Terra. E a gente sabe também que para os egípcios antigos, lá no Egito Antigo, eles foram a primeira civilização a organizar assim, a ter uma organização social, assim, que hoje ainda nós temos alguns modelos desse jeito, que é aquela pirâmide, né? No topo estava o faraó, depois estavam os sacerdotes, né? E o escriba, por exemplo, estava logo abaixo do faraó, e as esposas deles, né? A família, e embaixo vinha os serviçais e os escravos. E eles também representavam isso de tamanhos diferentes. Quando você olha para um painel, por exemplo, o faraó tá representado desse tamanho, o escriba e os sacerdotes, né, as mulheres, e vai diminuindo até chegar no povo. O povo era representado de tamanho menor, mas com todas as mesmas características aí da lei da frontalidade que a gente já conhece. E depois nós vamos ver que tem particularidades, por exemplo, os homens são pintados de uma cor, as mulheres são pintadas de outra cor, mas dá pra gente, nossa, dá pra gente saber uma infinidade de coisas através desses desenhos, né? Aqui ele vai falar do termo, né? O termo arte sequencial, ele foi criado também por um americano chamado Will Eisner. Nós temos aqui na página 78, ó, tem o nome dele, né? Que também significa o quê? É uma sequência de cenas ou imagens contando uma determinada, dentro de uma determinada ordem, contando uma determinada história, tá? E a arte sequencial, essa tirinha aí do Johnny Hart, ela foi muito popular nos Estados Unidos, porque ela era publicada em jornais, assim, diários e semanais, e as pessoas, assim, adoravam ver, porque era uma coisa que distraía tal, mas no começo a tirinha ela era enquadrada assim como uma coisa infantil por causa de ter desenho. Depois as pessoas foram vendo que não se tratava disso, né, de uma coisa infantil, mas sim que era uma coisa que tinha muitas vezes um tom de crítica ali, né, e devagar ela foi sendo assim aceita, né, e tomou uma proporção enorme, porque depois acabou que eles foram criando personagens, né? Os personagens que foram criados, eles ganharam, por exemplo, o Batman, né? Quando o Batman foi criado, depois ele ganhou um gibi só dele. Primeiro eles eram personagens avulsos, assim, mas depois eles acabaram ganhando publicações próprias. Então a chegada desses super-heróis aí, né, dos Estados Unidos, tipo o Batman, né, na década de 30, ele assim, nossa, foi assim uma criação espetacular. Depois a gente vai ter também o Superman em 38, nós vamos ter em seguida o Capitão América, o Flash Gordon. E isso aí foi muito importante, porque os Estados Unidos, eles estavam saindo de uma depressão e entrando numa guerra. Então, criar esses heróis aí, o que representou criar esses heróis? Era como se a pessoa era uma versão idealizada da pessoa, né? Representando o bem.
Então, as pessoas precisavam disso, né? Então, nossa, os quadrinhos, assim, eles explodiram nesse momento. Então, foi um momento que coincidiu, assim, com o que estava acontecendo na sociedade. E muito interessante essa história, né, gente? E depois aqui, ó, nós já vamos, né, para a página 80, onde ele fala depois um pouquinho aqui, né, uma finalização dos quadrinhos, né, que eles foram se modernizando, e em seguida nós já temos os exercícios relacionados à leitura desses dois, tanto do Papyrus como da tirinha do Johnny Hart. Então, eu quero que vocês façam esses exercícios, né? Vou deixar isso de tarefa para vocês para a próxima semana, tá? Tem um monte de exercício aqui, gente. Façam um tanto e depois eu vou corrigir lá durante a nossa live, tá bom? E essa parte a gente já encerra, né? Essa parte de análise da tira do Johnny Hart e do Papyrus de Annie, tá bom? Então, um beijo grande e uma ótima semana para todos. Tchau, tchau.